O erro espiritual mais perigoso não é rejeitar Cristo, é reinventá-lo. Mais perturbador ainda, é possível fazer isso dentro da igreja. Talvez a forma mais sofisticada de distorcer Cristo não seja rejeitá-lo abertamente, mas reduzi-lo silenciosamente até que sua presença deixe de ameaçar nossa autonomia. Em certo sentido, foi exatamente isso que aconteceu em nosso tempo. O homem colocou Cristo no divã e sentou no trono. E a psicologia moderna tenta explicar por quê. Freud disse que Cristo é projeção. Jung disse que Cristo é arquétipo. Ambos erraram no mesmo ponto. Talvez uma das distorções espirituais mais sofisticadas da modernidade não esteja em abandonar Cristo, mas em continuar falando sobre ele enquanto sua verdadeira essência é silenciosamente alterada. O homem raramente rejeita Cristo de forma frontal. Mais frequentemente, apenas o remodela até que a presença de Cristo deixe de confrontar as estruturas de autossoberania do homem. Ainda falamos sobre Jesus, citamos seus ensinamentos, evocamos sua imagem e recorremos ao seu nome como referência para consciência, consolo e direção. Ainda assim, o Jesus em quem muitos afirmam crer tornou-se progressivamente mais confortável, mais administrável e, sobretudo, menos confrontador. Biblicamente, isso chega a soar estranho, pois o Evangelho tem como essência confrontar o sistema mundano e o pecado generalizado. Aos poucos, emergiu um Cristo reduzido à consolação terapêutica. Acolhe, mas raramente corrige. Ama, mas aparentemente nada exige em termos de rendição. Talvez essa seja uma das ironias mais profundas do nosso tempo. O homem moderno, em geral, não precisou rejeitar Jesus de forma explícita. Bastou reinterpretá-lo até que ele deixasse de exigir arrependimento. Cristo permaneceu no vocabulário religioso, mas foi removido de sua centralidade soberana. E quando isso acontece, deixamos de adorar a Deus e começamos, sem perceber, a adorar versões refinadas de nós mesmos. Mas existe uma pergunta ainda mais perturbadora. O que acontece quando uma vida inteira é construída sobre um Cristo imaginário? E no dia em que todo véu cair, como reagiremos ao encontro com o Cristo real, aquele que nunca foi moldado por nossa mente? A negação frontal a Deus raramente é o primeiro movimento da alma. Antes dela, costuma haver algo mais discreto e sofisticado. A tentativa de remodelá-lo segundo nossas categorias emocionais, intelectuais e morais. O homem raramente abandona Deus de imediato. Antes, tenta domesticá-lo. Fabricamos assim um Cristo ajustado às nossas expectativas, suficientemente próximo para nos confortar, mas não tão real a ponto de nos confrontar. No entanto, a Escritura vai além da psicologia. Por trás da distorção cognitiva existe rebelião espiritual. Ainda assim, a psicologia moderna oferece uma observação importante. O ser humano raramente se aproxima da verdade em estado de neutralidade. Com frequência, filtra novas informações de modo a preservar crenças, narrativas e identidades já estabelecidas. Isso ajuda a explicar por que tantos se aproximam de Jesus não para serem transformados, mas para terem sua autoimagem preservada. Não buscam um Cristo que desmonte sua narrativa pessoal, buscam um Cristo que a legitime. O perigo espiritual desse processo reside precisamente em sua aparência de legitimidade. Sua falsificação não se apresenta como rebelião aberta. Pelo contrário, pode assumir aparência profundamente religiosa. Talvez por isso este seja um dos autoenganos espirituais mais sofisticados da experiência humana. É perfeitamente possível construir um falso Cristo utilizando linguagem bíblica. Jesus não deixou espaço lógico para a neutralidade, pois suas declarações e reivindicações tornam impossível reduzi-lo à categoria de mero mestre moral. O Cristo bíblico não se oferece a mera admiração estética ou apreciação moral. Ele exige decisão, exige posicionamento, exige rendição. Todo Cristo que se parece excessivamente com você, provavelmente foi criado por você. E todo Cristo criado por você, inevitavelmente existirá para te servir. O problema, porém, é ainda mais profundo. Esta mentira espiritual torna-se realmente perigosa quando consegue se parecer com verdade. Sigmund Freud percebeu parte desse mecanismo psicológico, mas confundiu sintoma com causa. Foi nesse cenário que o século XX buscou reinterpretar Cristo a partir da psique. Sigmund Freud compreendia a religião como projeção psicológica.
uma resposta emocional à vulnerabilidade humana. Em sua leitura, Deus representa essencialmente um pai idealizado, uma construção psíquica criada para oferecer proteção diante do medo, do abandono e do desamparo existencial. O próprio Freud foi explícito ao afirmar que as ideias religiosas seriam ilusões, realizações dos desejos mais antigos, fortes e urgentes da humanidade. Em outras palavras, aplicada a Cristo, a tese freudiana torna-se direta. Não cremos porque Deus existe, cremos porque necessitamos que Ele exista. Esta hipótese tem forte apelo intelectual e ainda contém uma fragilidade filosófica central. Freud confunde carência com invenção, necessidade com ilusão criada pelo homem para preencher um vazio. A existência da sede não sugere que a água seja um mito, ao contrário, aponta precisamente para a sua realidade. Da mesma forma, a fome não invalida a existência do alimento, antes a pressupõe. Então a sede por transcendência não revela delírio psíquico, mas necessidade espiritual. Em outras palavras, a criatura sente a ausência do Criador. Surge então uma pergunta inevitável: por que a fome espiritual real deveria ser tratada como ilusão, como afirmou Freud? Agostinho of Hippo expressou essa percepção de forma clássica ao afirmar: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. Sob essa perspectiva, o vazio humano talvez não seja evidência da inexistência de Deus, mas sinal da distância entre o homem e Deus. Blaise Pascal aprofunda ainda mais a questão ao afirmar que conhecemos Deus somente por meio de Jesus Cristo. Sem este mediador, o homem até percebe o vazio, mas permanece incapaz de interpretar corretamente sua origem. Mas Freud não foi o único a tentar decifrar a inquietação espiritual humana. Se para Freud Cristo era projeção, para Carl Jung o problema tornava-se ainda mais complexo. Se Freud reduziu Cristo à carência, Carl Jung ofereceu uma leitura mais sofisticada. Para Jung, a religião não poderia ser descartada como mera neurose, pois expressa estruturas profundas da alma. Dentro desse quadro, Cristo surge como arquétipo do self, termo que Jung utilizava para descrever o símbolo máximo da totalidade humana, da integração psíquica e da reconciliação interior. Embora Jung reconheça em Cristo uma profundidade singular, sua análise se interrompe exatamente antes do ponto decisivo. Cristo permanece significativo como símbolo, mas não precisa ser reconhecido como o Senhor da realidade. Talvez justamente aí resida uma das preferências espirituais centrais da modernidade. Um Cristo simbólico é intelectualmente atraente justamente porque permanece interpretável. Pode ser adaptado, internalizado, reinterpretado e moldado segundo necessidades individuais. O Cristo simbólico pode ser contemplado, interpretado e admirado. O Cristo real, porém, exige algo muito menos confortável: a obediência. A própria psicanálise oferece aqui outro insight valioso. Uma das funções clássicas do ego é a racionalização, reinterpretar realidades desconfortáveis de modo psicologicamente tolerável. Em termos simples, quando a verdade ameaça a estrutura de autopreservação do ego, o ego frequentemente reescreve a verdade para torná-la suportável. Talvez seja exatamente isso que muitos fazem com Cristo. O ego tolera até mesmo a adoração a Jesus, desde que Jesus não governe. Quanto mais o ego governa Cristo no campo da imaginação, menos Cristo governa o ego no campo da realidade. A questão, portanto, já não diz respeito apenas à psicologia da religião, mas à resistência espiritual do homem diante da soberania de Cristo. E talvez aqui esteja o perigo mais sutil de todos. Um Cristo reinterpretado pelo ego ainda pode ser admirado, estudado e até adorado, sem jamais ser obedecido. Nesse ponto, Freud e Jung deixam de ser o foco principal. Ambos apenas sofisticaram em linguagem psicológica uma inclinação muito mais antiga: a tendência humana de moldar Deus à imagem da própria necessidade. O problema, portanto, não é apenas psicológico, filosófico ou cultural, em sua raiz é espiritual. Criamos versões de Jesus que preservam seu conforto enquanto neutralizam seu senhorio. Surge assim um Cristo funcional ao ego, suficientemente benevolente para legitimar projetos pessoais, suficientemente terapêutico para aliviar angústias, mas incapaz de ameaçar os ídolos que sustentam a autonomia humana. Esse Cristo não existe nas Escrituras. Longe de reivindicar mera participação periférica na vida humana, o Cristo bíblico exige centralidade.
Dietrich Bonhoeffer captou isso com precisão ao afirmar: quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Essa afirmação ajuda a explicar por que o Cristo psicológico exerce tamanho fascínio. Ele oferece conforto sem crucificação, consolo sem ruptura, espiritualidade sem morte do velho homem. O Cristo bíblico, porém, opera de maneira radicalmente distinta. Seu consolo não ignora a transformação. Sua cura não preserva ídolos. Sua salvação não ocorre sem governo. Um Jesus incapaz de ferir o ego dificilmente curará a alma. A modernidade frequentemente se orgulha de ter superado os ídolos antigos. No entanto, talvez apenas os tenha refinado. O maior ídolo moderno talvez não seja dinheiro, poder ou prazer. É um Jesus moldado pelo próprio ego. Um Cristo suficientemente parecido conosco para jamais confrontar nossas estruturas de autossoberania. Esse Cristo não salva. Um Cristo que nunca confronta o pecado provavelmente foi construído para proteger o homem do arrependimento. E um Cristo que não exige morte tampouco pode oferecer ressurreição, pois toda ressurreição pressupõe morte. Não criamos Cristo à nossa imagem porque o compreendemos. Deixamos de compreendê-lo precisamente porque o criamos à nossa imagem. E talvez esse seja o auto-engano espiritual mais sofisticado da modernidade. No fim, Freud e Jung encontram o mesmo limite que acompanha toda a tentativa humana de reduzir Cristo às categorias da razão. Suas teorias conseguem descrever fragmentos da realidade, mas fragmentos jamais contêm o todo. Diante de Cristo, cedo ou tarde, toda a análise dos livros humanos termina precisamente onde a revelação bíblica começa. Talvez o colapso da modernidade seja mais profundo do que imaginamos. Após séculos tentando compreender a si mesmo, o homem continua preso à mesma tragédia. Tenta interpretar sua própria cegueira com os mesmos olhos que já não enxergam com clareza. A mente caída tenta explicar o coração caído e chama isso de autoconhecimento. Talvez aqui resida o verdadeiro colapso da modernidade. O homem busca luz dentro de uma consciência que já nasce obscurecida. A Bíblia descreve essa condição com precisão devastadora. Em Jeremias 17:9, lemos: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E em Romanos 1, encontramos um paradoxo igualmente severo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Talvez por isso toda tentativa puramente humana de explicar Cristo inevitavelmente se curve diante da mesma pergunta feita por Jesus há 2000 anos. E vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16:15. Essa não é uma pergunta destinada à curiosidade intelectual. Ela expõe, confronta e julga. Mais do que opinião ou admiração, ela exige rendição. A. W. Tozer observou que aquilo que pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. A implicação disso é profundamente inquietante. Errar sobre Cristo nunca é um erro pequeno. Um Cristo falso inevitavelmente produzirá uma fé falsa, e uma fé falsa inevitavelmente produzirá falsa segurança. Aqui reside um dos auto-enganos espirituais mais perigosos da experiência humana. O auto-engano raramente assume a forma de rebelião aberta. Quase sempre se manifesta como devoção sincera, porém na direção errada. O erro espiritual mais perigoso não é odiar Cristo, é domesticá-lo. Talvez a verdade mais perturbadora seja esta: é possível passar anos dentro da igreja, cantando para Jesus, orando em seu nome e experimentando emoções religiosas profundas, sem jamais conhecer o Cristo real. Charles Spurgeon advertia que proximidade religiosa jamais deve ser confundida com conversão genuína. No fim, a questão nunca foi quem gostaríamos que Jesus fosse, mas quem ele realmente é, biblicamente. E talvez esta seja a verdade mais desconfortável de todas. Você não será confrontado pelo Cristo que preferiu imaginar, nem pelo Cristo psicologicamente tolerável que seu ego aprendeu a domesticar. Porque no fim, toda construção mental colapsa, toda teologia gerada entre paredes humanas desmorona, e todo Cristo imaginário silencia. Quando toda a ilusão cair, restará apenas o Cristo real, e será por ele que você será confrontado. O Cristo de Colossenses 1. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O Cristo de Filipenses 2. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E o Cristo de Hebreus 4. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esse Cristo não pediu permissão para existir. Ele não depende da aprovação humana,
não diminui diante da rejeição humana e não se altera segundo interpretações humanas. Ele morreu, ressuscitou e reina, hoje e para sempre, independentemente da aceitação, da rejeição ou da opinião humana. Caminhe conosco nos próximos vídeos. Nosso compromisso é continuar apontando para o Cristo real revelado nas Escrituras. Romanos 12, org. Mente renovada, vida transformada. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos.